Boa tarde, novamente estamos aqui, Folha Educativa na TV, juntinho de você, no canal Santa Cecília, tá certo? Hoje com uma convidada muito especial, a Samantha Noronha. Boa tarde, Samantha, obrigada. Boa tarde, Regina. Obrigada por ter vindo, né? Ela é fundadora de um centro de treinamento para professores, para crianças surdas, né? Ela tem um livro aqui, é coautora junto com a Michele Carmozini, olha só, Surdez e Libras, Conhecimento em Suas Mãos. É um livro muito interessante, eu dei uma folhada, depois tem que dar uma estudada, né, Samantha? Melhor, né? Quer falar um pouquinho do seu livro? Pode ser. Fala. Esse livro foi escrito por mim e pela Michele, com a intenção de mostrar com uma linguagem super simples e acessível para os professores, na sua maioria, e para as pessoas com interesse, a respeito das singularidades linguísticas do aluno surdo. Então, todos os aspectos mais importantes, de uma maneira bastante simplificada, estão envolvidos nesse livro. Quem tiver interesse sobre o assunto, acho que é interessante dar uma conferida. Olha só, foi feito pela editora Ruby em 2010, está aqui, professores, vamos lá. Depois desse programa todo mundo vai querer comprar, até porque é importante, até eu, viu, achei perfeito isso. Ela é pedagoga especialista em Libras, né, está cursando mestrado na Unimes, é uma professora é assim, né, não para de estudar, Nunca, na verdade, né? nunca. A gente tem que ter informação o tempo todo. É muito bacana, ela tem especialização em neuropsicopedagogia, isso é incrível. Como a gente vai falar então dessa questão dos surdos, né, dessa alfabetização de surdos, eu fiz umas pesquisas interessantes e percebe-se, né, ao longo do caminho, desde antes de Cristo, muitas situações em relação às pessoas que têm surdez. Por exemplo, no Egito, você me corrige, Samantha, vai me ajudando, né? Eles eram adorados como se fossem deuses, eram pessoas próximas ao Deus, interessante isso, né? Na Grécia, ao contrário, eram como pessoas incompetentes, não sabem ouvir, não sabem falar, e tinha até assim a questão de mandar eles à morte, né? Sim. Na antiguidade diz que poderiam até lançar num penhasco, lançavam no mar, num penhasco. Eram descartados como insignificantes, eram pessoas não produtivas para a sociedade, então se não houvesse comunicação, essas pessoas não produziriam. Essa era a mentalidade da época, e essas pessoas eram descartadas ou então escondidas, eram pessoas que não tinham convívio com a sociedade. Que triste isso, Muito né? triste, Nós mudamos muito, né? Então vamos continuar na história, né? Felizmente. A gente percebe, Sócrates, um incrível, né, filósofo, ele que começou a falar sobre essa questão de se comunicar pelas mãos. Sim. Interessante isso, né? E Santo Agostinho dizia que isso era pecado dos pais. Publicamente a gente vai falando as questões históricas e vai vendo ao longo do caminho como o ser humano vai se desenvolvendo em relação a isso, né? E como vai desmistificando também que essa pessoa é uma pessoa que tem alguma deficiência, sim, tem uma especialidade, vamos dizer assim, mas é uma pessoa que é inteira, né? Com certeza. O surdo, hoje, felizmente, já se tem conhecimento de que eles são pessoas dotadas de todas as potencialidades, como nós, como qualquer um. Na Baixada Santista mesmo, nós temos vários surdos, líderes de movimentos, politizados, surdos estudados, mestrados, surdos atuantes, e eles são pessoas tão capazes quanto eu ou você, e muitas vezes, por uma questão de falta de informação ou de preconceito, acabam não tendo a visibilidade que eles poderiam ter, por uma questão de falta de informação, né? Uma pena isso, né? Totalmente. A gente, ir estudando, percebe-se que deixar de lado uma pessoa surda, isso é um pecado. Isso é um pecado, né? A gente estava conversando lá sobre essa questão de como fazer essa educação nessa nossa linha contemporânea, porque o mundo foi evoluindo, foram vendo que os surdos tinham competências e habilidades também, mas até melhores e maiores que uma pessoa normal, né? E teve aqui em Paris, fala um pouquinho sobre esse Instituto Nacional de Surdos, foi em 1770? Isso, o Instituto Nacional de Jovens Surdos, ele foi fundado em 1770 pelo Abade Lepê, e ele foi a primeira instituição formal de educação para surdos. Ok. E nesse instituto, tudo era voltado para o aprendizado do surdo, e passou por várias correntes filosóficas, né? Por várias vertentes. Por um período eles tiveram abordagem
da comunicação total, pela abordagem oralista, pela abordagem da língua de sinais. Hoje, graças a Deus, é totalmente utilizada a língua de sinais como modo de aprendizagem desses alunos. E deu tão certo isso, conseguiu se descobrir que dava para se desenvolver tantas potencialidades nessas pessoas, que isso foi se propagando. E de lá as outras escolas foram sendo replicadas, até que chegou no Brasil, com o INES, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui do Brasil. E por volta dos anos, o INES 80? Isso. 1880, se não me engano, que o INES foi... olha, em 1770 em Paris, 100 para anos. 1880 no Brasil. Segundo Império, né? Que eles levou um tempo para que chegasse aqui. Mas, assim, no começo, principalmente aqui no Brasil, o que a gente tem notícia é de que num determinado período, os surdos eles não podiam sequer utilizar as mãos. Eles tinham as mãos amarradas, eles apanhavam nas mãos, eles eram obrigados a sentar em cima das mãos, porque eles não podiam se comunicar através de sinais. Eles precisavam oralizar, aprender a falar. Só que a comunicação é nata do ser humano, eles precisam se comunicar. Se você colocar duas crianças surdas de países distintos que nunca se viram, elas vão sinalizar, elas vão dar um jeito de se comunicar. É uma coisa natural. E você tolir uma pessoa de poder se comunicar, de se expressar, isso também é uma... É cruel. É cruel, é uma maldade. E aí, com o passar do tempo, se percebeu que não se havia sucesso na escolarização desses alunos somente com oralização. Então, se permitiu falar, treinar a pessoa surda para que ela desenvolva a fala. A fala. Só que pensa o quanto isso é difícil. Eu tenho uma tia surda muda. E ela fala pela garganta. Ela fala, então. É triste também, e ela fez muito. Um treinamento com fono. Fez. Então, você imagina que difícil você ficar focado no aparelho fonador, você ser obrigado a falar se você não escuta o que você está dizendo. Pois é. Você não entende o que está saindo da sua boca, você não sabe o tom, a intensidade que isso está saindo, você não sabe o que isso representa. Toda vez que ela fala, ela grita. Ela não fala, grita, não tem noção. Saindo. Então é um treinamento exaustivo, cansa muito o surdo a questão da oralização. Algumas pessoas que têm perda auditiva, têm um déficit de audição, mas têm uma consciência fonológica, escutam um pouquinho, a oralização às vezes é até indicada, se consegue um sucesso com isso, mas são pouquíssimos os casos de pessoas totalmente surdas, com surdez profunda, que conseguem um sucesso através da oralização. Acontece, tá? Existe, mas é uma minoria. Mas é difícil. Já tá um caminho árduo. É um caminho árduo. Está comprovado que através da língua de sinais a possibilidade de sucesso da pessoa surda é muito maior. Eu pesquisei também que no Brasil aqui, nos anos 50, 60, que começaram mesmo as evoluções na questão de estar trabalhando com o professor para que o professor pudesse, então, atuar com essa criança que vem com essa especialidade de surdez. Sim, quando os alunos começam a ser introduzidos nas escolas, primeiramente nós tínhamos escolas especiais, tá? Tanto para surdo quanto para as outras deficiências, mas essas crianças precisavam ser escolarizadas. Então, elas precisavam de alguém que soubesse trabalhar com eles, soubesse fazer eles se desempenharem e conseguirem progredir, eles se alfabetizarem e serem produtivos para a sociedade. E aí começaram, então, os trabalhos com esses professores. Mas, assim, de forma muito singela ainda, muito acanhada. Muito aquém do que se necessita ainda. Atualmente, com a quantidade de informações que nós temos, ainda é muito pouca a quantidade de informação que chega aos professores. Eu há pouco tempo parei de dar aula na universidade, no curso de pedagogia. E foi instituído a matéria de Libras no curso de pedagogia. Eu achei incrível aquilo. Eu até fiz, antes de trabalhar com isso. Não cheguei a guardar porque eu tenho que decorar, é uma linguagem, é uma outra língua, né? Essa língua dos sinais. Então você tem que ter isso muito enraizado em você. Eu acho que é uma aprendizagem como se você fosse aprender, por exemplo, ou espanhol, ou inglês. Como aprender uma outra língua. Aprender japonês. Achei bem difícil, eu tentei. Mas pelo menos para saber alguma coisa, né? Tem algumas curiosidades. Quando eu fui aprender língua de sinais, no primeiro momento eu também fui muito resistente. Eu já era professora, havia recebido 2 alunos surdos e eu fui um pouco resistente. Eu achava que se a gente escrevesse, entregava para o aluno, ele escrevia de volta, entregava. Eu achava totalmente desnecessário aprender língua de sinais.
E a minha surpresa primeira foi saber que o aluno não se alfabetizava convencionalmente. Eu fiquei muito chocada de pensar, como assim ele não se alfabetiza? Foi o primeiro choque, o que me interessou de trabalhar com os surdos. E depois, no segundo momento, eu achava que se eu soubesse o alfabeto manual, eu conseguiria falar tranquilamente com qualquer surdo. Mas se ele não é alfabetizado, que diferença faz eu falar com o alfabeto? Eu estou falando em língua portuguesa. Então imagina eu falar uma frase inteira, letra por letra, ainda que seja com a minha mão. Ele precisa saber a língua portuguesa, fazer a referência de todas aquelas letras, transformar num sinal para levar para o significado daquilo, para ele conseguir entender o que eu estou falando. Então é um trabalho muito árduo e você entende que as letras do alfabeto digital, elas servem para uma base para a língua de sinais e para você dizer nome, endereço. É uma parte ínfima da língua de sinais, o alfabeto manual. Bem difícil. Bem difícil. Eu achei, né? Eu tenho a tabelinha até hoje. Mas é só o começo, depois vai, deslancha. É como tudo na vida, tem que começar e tem que persistir. É verdade. Não é verdade? E o professor nunca acha que ele vai ter um aluno surdo, não é verdade? Mas é um privilégio. Eu também achava que não ia receber, e quando isso aconteceu, mudou o rumo da minha trajetória profissional e foi um privilégio. Eu agradeço por isso ter acontecido. Tenho muita gratidão por ter recebido esses alunos surdos. Eu estava pesquisando e vi que nos anos de 70 eles começaram a fazer uma pesquisa com bebês surdos, para fazer um tratamento desde que é bebê, né? Que é uma coisa que a gente também não pensa, começar a cuidar da criança lá embaixo. Até porque para descobrir que ele é surdo demora um certo tempo, demanda de um certo tempo. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje já se descobre que a criança é surda na maternidade. Ah, que ótimo. Já tem como teste do pezinho, já tem o teste da orelhinha, já se descobre na maternidade. Então é isso, nós vamos voltar falando sobre isso, tá bom? No segundo bloco. Obrigada. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Olá, eu sou Patrícia Prado, professora, pedagoga e coordenadora do Instituto Santista de Ensino, o ISEP Cursos. A partir dessa semana estaremos juntos para dividir experiências, conhecimento e capacitação em todas as áreas de carreiras públicas, como fiscais, bancárias, policiais e judiciárias. Além de manter você sempre muito bem informado, teremos aqui a participação de ícones da educação preparatória e coachings de concursos e vestibulares. Participe, acompanhe a nossa programação, visite o nosso site, mande a sua dúvida ou sugestão. Seja muito bem-vindo e até o nosso próximo encontro. Promoções da Folha Educativa na TV para você. Nós temos, uma vez por semana, da Solo Viaggio, pizza. Você vai ganhar uma pizza, né? A primeira distribuidora Disque Pizza de Santos. E também, para o Dia dos Pais, uma cesta da Coralo Distribuidora Cosméticos. Então, inscreva-se no canal do YouTube, Folha Educativa na TV e curta a página oficial no Facebook. Vamos lá?
Solo Viaggio Disque Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Olá, estamos aqui de volta no segundo bloco da Folha Educativa, aqui na Santa Cecília TV. Hoje com a professora, mestranda, Samantha Noronha. Muito obrigada de novo por estar aqui. Ela é fundadora do Centro de Treinamento de Educação para Professores para Crianças Surdas, chama Ser Surdo. Né? E eu estava conversando aqui com ela sobre essa questão de estar fazendo um mestrado nessa área, né? Sobre práticas docentes para professores do ensino regular para atender essa especialidade. Fala um pouco sobre isso. Isso, a linha de pesquisa são as práticas docentes do ensino fundamental e a minha pesquisa é que os professores do ensino fundamental, do ensino regular, precisam saber ou receber aluno surdo de inclusão. Porque muito mais do que saber a língua de sinais, é importante que o professor entenda essa singularidade linguística, né? Porque o surdo muitas vezes ele é visto como uma pessoa com um sentido a menos, quando a gente pode mudar esse olhar e ver apenas ele como uma pessoa com uma singularidade linguística. É como se ele fosse um estrangeiro no país dele. Você sabe que quando você estava falando comigo, eu pensei nisso? Eu né? sinto isso. Quando eu vou para um país, se for para um país lá, eles falam em alemão, eu vou me sentir uma surda muda, porque é difícil a comunicação, vai ser mesmo com sinais, né? Exatamente. Então, assim, o surdo, ele é um ser dotado de todas as potencialidades. Por que vê-lo como cidadão que tem uma deficiência, que falta alguma coisa? Esse sentido pode prontamente ser compensado através das mãos. Ele pode falar e se comunicar e se desenvolver. Então, ele é uma pessoa com uma singularidade linguística. Ele é um estrangeiro dentro do próprio país. Ele tem uma outra língua. E o Brasil é um país bilíngue. Foi decretado pelo Fernando Henrique em 2002 que o Brasil tem duas línguas. Então, nós temos a língua portuguesa como língua oficial e a Libras. No entanto, nas escolas nós aprendemos inglês. Não aprendemos língua de sinais. Pois é. É meio contraditório, né? Teria que ter essa matéria também, né? Para todo mundo poder para isso. No futuro né? breve. Mas que os professores se apropriem, isso é importante, né? Totalmente agora, importante. nos cursos de pedagogia, nos universitários, tem essa disciplina. A legislação agora garante que em todas as licenciaturas e também nos cursos de saúde é necessário que se saiba sobre a língua de sinais. Hoje, infelizmente, se também foca muito no alfabeto digital, foca muito sobre a língua de sinais, quando, a meu ver, isso é uma opinião pessoal, deveria se falar muito mais sobre a cultura do surdo. Quem é essa pessoa, como processa a língua, como ele percebe o mundo, como ele se sente, por que algumas atitudes parecem para nós um pouco diferentes. Porque a pessoa, se eu vou te dar um exemplo básico. Tá. Uma criança, quando ela é bebê, ela tem 2 aninhos, ela está em casa, brincando com o seu carrinho. E a televisão tá ligada, tá lá na Discovery Kids, o Doc tá lá falando, e o pai e a mãe estão conversando na cozinha. E ele tá ouvindo o Doc conversando e dizendo que é feio falar palavrão. Ninguém está dizendo isso diretamente para essa criança, ele tá brincando, mas ele tá sendo educado indiretamente pela televisão. Sim. Ele tá ouvindo o pai e a mãe conversar a respeito do filho da vizinha que discutiu e gritou e teve um comportamento inadequado. Ninguém disse diretamente para ele que aquilo era inapropriado, mas ele aprendeu diretamente. Então a gente tem a memória auditiva, os vai canais abertos. Exatamente, o tempo inteiro. Com a criança surda isso não acontece. Ele está só brincando. Então quando a gente vai educar uma pessoa surda, uma criança, você tem que dar as informações diretamente. Então muitas vezes eles chegam na escolarização, aos 6 anos de idade, entram para a escola
E eles não têm alguns comportamentos socialmente aceitos ainda introjetados, mas porque ainda não receberam essas informações. Então, ganham alguns rótulos de que o surdo é nervoso, de que o surdo é mal educado. Tudo que é socialmente aceitável para nós, a gente tem que, no decorrer do período, no decorrer da vida dessa criança, falando diretamente, porque ele não vai perceber como as outras crianças que vão aprendendo de maneira auditiva indiretamente. É um pequeno, né, canal que está fechado. Está fechado. Então você tem que entender isso, que é só isso. Não tem um monstro de 7 cabeças, não é uma coisa absurda. E né? na escolarização você percebe isso com relação às avaliações. Se o aluno surdo ele tem uma singularidade, ele não conjuga verbo, ele não usa preposição, conectivos, artigos. Até porque a língua de sinais também é toda diferenciada, não vai ter isso, é visual, né? Ela é só o que você está vendo agora. Então, na escrita, quando você vai escrever, o professor normalmente quer uma resposta coerente com a norma culta da língua portuguesa. Então, supondo que um professor conta uma história. A menina estava dormindo, enfim. E a intérprete interpreta. Pergunta-se para a criança o que a menina estava fazendo. A intérprete pergunta o que a menina estava fazendo. O aluno diz dormindo. Ele vai escrever dormir na prova. Ele vai escrever só o verbo sem conjugação. O professor de hoje, sem informação, que não são todos, ainda bem, vai pegar aquela avaliação e vai dizer, nossa, dormir? Tá errado. Ele quer, a menina estava dormindo. Porque é isso que está dentro da norma culta da língua portuguesa. Perfeito. Mas o conceito, ele entendeu? Ele Entendeu. Só que, como o professor ainda não tem o conhecimento de como avaliar, não está concentrado, muitas das vezes, na informação. Perfeito. Que é a comunicação aconteceu, esse aqui é o sinal de comunicação. Isso precisa acontecer, a comunicação tem que ir e voltar. Sim. Se a comunicação não acontece, é um entrave, então aí isso que é o importante. Então, ele não entendeu que a menina estava dormindo, então vamos tentar uma outra forma. A gente vai desenhar, a gente vai fazer música, vai usar outros recursos visuais para essa criança entender. Agora, se ele entendeu, a norma culta da língua portuguesa, no primeiro momento, não é o mais importante. Isso é só nas próximas séries, mais depois, né? Momento. O importante é ver que ele está compreendendo tudo certinho, ele está dando significado, ele tem o sinal do dormir, tem o significado, então não precisa pôr dormindo. Compreendeu o que está acontecendo. Ele entendeu, acabou, vamos passar adiante, né? E essa formação você dá em cursos? Isso. Eu tenho um centro de treinamento, nós damos alguns cursos lá à distância, mais voltado exatamente para isso, para você saber quem é o sujeito surdo, como avaliar, como seria o atendimento educacional especializado, língua de sinais. Na Prefeitura de Santos também eu trabalho num núcleo de educação à distância. E lá que bacana! Lá a gente também está promovendo o curso que é Receber um Aluno Surdo e Agora. Recebi um aluno surdo e agora é interessante, né? Porque todo ano o professor recebe uma sala de aula diferente e ele nunca sabe quem que ele vai receber. Isso, vai sair no Diário Oficial para as inscrições agora, começa no dia 6 de setembro. Tá? E vai estar disponível para os professores da rede fazer o curso. E os demais fazerem o curso gratuitamente pela Prefeitura. EAD. Paralelamente tem no centro de treinamento, que eu faço parte. Sim. E também, assim, vários projetos. Na pós a gente também está desenvolvendo, estamos abrindo logo em breve um curso voltado para isso, muito mais do que aprender língua de sinais. Aprender a trabalhar com essa pessoa, entender como é que ele dá significado para as coisas. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar isso no professor. Exatamente. Né? Não é, vamos ter que aprender a língua de sinais. Isso é uma depois. O professor que quiser, que ficar interessado, vai trabalhar. A língua de sinais é maravilhosa. É como o inglês. Isso. Mas existem pessoas que são ótimas em inglês e não têm didática. Sem dúvida. Né? Não faz de uma pessoa que fala inglês fluente um bom professor de inglês. Sim. O bom professor é a pessoa que sabe como ensinar para aquela pessoa, né? Se o público-alvo dele é um aluno surdo, ele precisa ter a didática para ensinar aquele aluno especificamente. Certo. E é isso que a gente tenta promover. E esses cursos de EAD demoram quanto tempo? Depende. Nós temos cursos em torno de 3 meses, porque é a questão teórica. Uma carga horária para você cumprir. 20 horas. Agora, Libras é uma língua.
Você Sim. tem módulos, é uma Aí, vida toda estudando. Você pode fazer módulos de 120 horas, você vai anos estudando. Eu mesma não parei de estudar e não vou parar de estudar nunca. Ah, que ótimo, tá certo. Eu tô aprendendo outra língua, tô começando, sou um bebê, tô me alfabetizando, né? Exatamente. E faz um ano parece que eu não aprendi nada, mas não, é um processo. É um processo, né? Então, nessa parte de aprender as libras também seria um processo, mas o professor não precisa chegar a isso, né? Ele precisa entender que ele tem um aluno com essa especialidade. Sim. E que ele tem que ter um outro olhar para esse aluno. Exatamente. Até porque hoje o poder público promulgou várias leis e aqui na Baixada Santista veio crescendo, né? Crescendo. E elas são respeitadas. Nós temos o tradutor e intérprete de Libras dentro da sala de aula, nós temos as salas de multi-atendimento, de atendimento multifuncional, com professor especializado para atender esse alunado. Então, o que o poder público decreta, ele é feito, é disponibilizado. O que falta é a informação do professor do ensino regular mesmo. Então o professor tem que correr atrás, né? É aconselhável. E o EAD veio para ajudar isso, porque às vezes o que eu sempre falo é que o professor acaba não tendo tempo. Exatamente. Né? Ele tem vontade. Né? E o que é legal é assim, hoje em dia o EAD é possível você ter uma educação sem distância. É à distância, mas sem distância. Você pode interagir o tempo inteiro com o professor, ainda que pelo computador. É, sim. Eu fiz vários cursos de EAD, dei vários cursos de EAD e sei bem como é que é. O que acontece é que também eles vão desistindo, né? Uhum. Então, o curso tem que ser estimulante, não é isso? Tem que ser interessante. Os módulos, interagir mesmo, trabalhar com o aluno, fazer pergunta, tirar... Atrair, né? Atrair, né? Aqui no centro de treinamento, você tem alguma coisa específica para a educação infantil ou não? É sempre voltado para o ensino fundamental 1 ou 2? Não, a gente até trabalha também com ensino infantil, mas onde se vê maior necessidade é na questão da alfabetização em diante, onde se encontra mais dificuldade no tratar com quando eles começam a se alfabetizar. Exatamente. Essa é a preocupação. É a preocupação maior. Porque os pequenininhos a gente vai trabalhando. Eles têm intérprete em sala de aula, eles se comunicam muito bem, eles apontam, os professores não sentem tanta dificuldade, porque a avaliação é deste convívio, nesse se movimentar, de usar os espaços, e o aluno se desenvolve bem. Na alfabetização já fica mais complexo. Tá certo. Então, hoje estivemos aqui com a Samantha Noronha. Uma delícia conversar com você, saber desse teu trabalho lindo, né? Agradeço. Que está crescendo no nosso país. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas nós estamos chegando lá, né, Samantha? E é muito bom ter uma educadora nesse potencial que nós temos aqui com você. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Muito obrigada pela audiência. Não deixe de assistir a gente aqui, Folha Educativa na TV, só para você. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13-3394-0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Saluviágio Pizzaria, aqui tem muitos sabores, atendimento, qualidade, ambiente familiar, tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Saluviágio, a tradição faz a diferença. Saluviágio Pizzaria.